rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Boa noite, irmãos da família RBE. Estamos nós aqui na nossa sexta-feira, às 19h45. Eu sou Rilvane de Carvalho e nos encontramos no programa Mãos Amigas. Mais uma sexta-feira chegou, passou a semana. Espero que tenham tido uma semana muito proveitosa, uma semana serena, uma semana tranquila. E hoje vamos conversar um pouco com vocês a respeito de preconceito racial. Eu recebi uma mensagem por WhatsApp de uma amiga que trouxe uma mensagem muito forte. Era um jovem que escrevia numa rede social um discurso de ódio, discurso pesaroso contra uma negra política que vinha aí lutando pelos direitos sociais. O discurso muito forte que eu inclusive não quis trazer para vocês porque não agrediu apenas aquela senhora. Mas quando nós nos deparamos com um discurso violento, ele agride a todos nós. Meus irmãos, quantos e quantos habitantes deste planeta são vítimas de preconceitos? Todos nós passamos por um ou outro preconceito durante a vida, durante essa existência. E para que possamos sintonizar com Jesus, nos aproximarmos do amor, da serenidade que nos esclarece, que nos orienta, vamos neste momento fazer uma prece no início do programa por todos aqueles que sofrem de preconceitos e pelos irmãos que estão na cegueira espiritual, enxergando apenas tons de pele. Senhor Jesus, aqui estamos em mais um programa Mãos Amigas, Senhor. Hoje estudaremos um pouco sobre preconceito racial. Nos auxilia a despertar a nossa consciência para que possamos abrir o nosso coração ao amor, não enxergando o nosso irmão como diferente de nós, mas como irmãos nossos, filhos do nosso Pai. Nos auxilia, Senhor Jesus, a diminuirmos cada vez mais a nossa pequenez em conseguir enxergar as verdades eternas. Esclarece a nossa vista, ilumina, Senhor, a nossa consciência para que apenas nos amemos, para que consigamos progredir para um mundo regenerado, onde o amor vai cada vez mais predominar. Auxilia, Senhor, a todos nós com a Tua luz, a despertar nossa consciência quanto a essas pequenezes que ainda imperam na nossa sociedade. Fica conosco, Jesus, nos orienta, permanece conosco durante este programa e por todo o sempre, assim seja. Queridos amigos, a população negra é a mais afetada pela desigualdade e pela violência. É o que alerta a Organização das Nações Unidas, a ONU. No mercado de trabalho, pretos e pardos enfrentam mais dificuldades na progressão da carreira, na igualdade salarial, e são mais vulneráveis ao assédio moral, afirma o Ministério Público do Trabalho. A população negra também corresponde à maioria dos indivíduos com mais chances de serem vítimas de homicídios. Vamos, a partir de agora, meus irmãos, estudar o que a doutrina espírita tem para nos trazer, para contribuir com o nosso esclarecimento. No Livro dos Espíritos,
nós temos umas questões relacionadas à diversidade das raças humanas. Kardec, na questão 52, pergunta aos espíritos: de onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? E os espíritos respondem: do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Aqui a espiritualidade começa a nos orientar que, a depender do local onde o espírito reencarne, ele vai ali perceber clima diferente, a vida diferente, os costumes, e isso tudo vai alterar a raça humana. Na questão 53, o homem surgiu em muitos pontos do globo, e eles dizem sim e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se, os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Aqui a espiritualidade nos traz que a Terra foi povoada em épocas variadas e em regiões variadas. E depois houve essa miscigenação. Nós fomos nos juntando uns aos outros, raças diferentes que foram trazidas para um clima diferenciado, para uma região com costumes já distintos, e a partir desse encontro de uma raça com a outra foram se formando novos tipos. Na linha A, Kardec pergunta: estas diferenças constituem espécies distintas? E a espiritualidade diz certamente que não. Todos são da mesma família. Meus irmãos, fixemos a nossa mente nessa frase. Certamente que não. Todos são da mesma família. Essas raças todas distintas que foram se formando no decorrer do tempo devido ao clima, à vida, aos costumes, e que foram se misturando também no decorrer desse tempo, dessa existência nossa, da espécie humana, da existência de todos nós que estamos agora no reino hominal. No decorrer do tempo, nós fomos nos transformando em espécies distintas. E a espiritualidade diz: não, todos são da mesma família. Nós todos fomos criados por Deus, inicialmente simples e ignorante, e fomos progredindo. Hoje já alcançamos algum, ainda muito pequeno, mas algum progresso intelectual, moral, algum progresso espiritual, mas ainda muito aquém do que deveremos ser. Muito aquém daquele nível evolutivo que todos nós iremos um dia alcançar. Mas quando a espiritualidade fala que todos são da mesma família, independente das raças, é porque nós devemos nos enxergarmos como verdadeiros irmãos de uma única família. Mas existem ainda muitos olhos que olham tons de pele, que olham diferenças sociais, socioeconômicas, que observam uma ou outra deficiência física e por isso se afastam, e por isso apontam o dedo, e por isso criticam. Mas quando os nossos irmãos superiores, espíritos jamais evoluídos, adiantados, dizem que todos somos de uma mesma família, é para que nós paremos um pouco para refletir. Independente da raça, nós somos todos de uma mesma família. E eles dizem: porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? E na questão 54, Kardec segue questionando: pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos?
E eles respondem: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Nós temos a necessidade, para progredirmos intimamente, de reconhecermos que todos somos irmãos em Deus. Independente, Kardec aqui pergunta, olha, nós fomos sendo criados em ambientes diferentes, espaços geográficos diferentes. A criação se estendeu, como ele diz, em épocas distintas, em localidades distintas. Mas isso favorece o nosso pensamento quanto à nossa filiação divina? Porque nós somos filhos de Deus, independente do momento em que chegamos no planeta Terra e do local em que chegamos, nós podemos entender que somos animados pelo Espírito Divino e que por isso nós somos uma única família. Na questão 803, meus irmãos, Kardec pergunta: perante Deus são iguais todos os homens? E eles dizem sim. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos. Nós dizemos, isso é uma prática nossa, o sol nasceu para todos, não é? E eles dizem: e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Quantas vezes nós verbalizamos o sol nasceu para todos? E aqui eles dizem que realmente, quando nós falamos isso, é verdade, é uma verdade grandiosa, porque perante Deus somos todos iguais. Tendemos para o mesmo fim. E Deus criou as suas leis para todos nós, regem a todos nós, sem exceções. A espiritualidade diz que todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza, independente da raça, independente do credo, independente da posição social. Todos estamos submetidos às mesmas leis, inclusive independente de acreditarmos ou não nessa verdade. Você pode não acreditar, não querer acreditar que somos todos iguais, mas é submetido à lei divina que te rege. Os nossos irmãos espíritos dizem que todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Entendem que quando a espiritualidade coloca que Deus não concedeu superioridade natural a ninguém, significa que, pelo fato de você ter nascido branco, não tem quaisquer superioridade sobre aquele que nasceu negro. Nós não temos qualquer superioridade pelo fato de termos nascido na Europa, na Ásia, na África, na Oceania. Não temos quaisquer superioridade por essa razão. E na questão 880, Kardec pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O primeiro direito natural do homem, o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Se nós temos o direito de viver, nós temos que preservar a nossa vida, inclusive temos o nosso instinto natural de preservação, mas também temos que ter o cuidado de preservar a vida do outro, de conservar a vida do outro, de auxiliar para que ele mantenha a sua vida, a sua existência aqui no planeta físico, no planeta material. E quantos crimes existem que atentam contra a vida do irmão, do semelhante, por conta de preconceitos. Meus irmãos, quantos irmãos nossos desencarnam vítimas de preconceitos? Tantos e tantos irmãos desencarnam vítimas de ódios daqueles que nutrem
preconceitos, conceitos pré-formados. Com certeza, aqueles que agridem, que matam, que cometem crimes absurdos, que violentam, eles têm uma cegueira espiritual quanto às verdades eternas, porque esclarecidos, com certeza não fariam, não cometeriam todos esses crimes. Então precisam ainda despertar para a luz. Nós não temos o direito de aniquilar a existência de alguém aqui na Terra, a reencarnação, abreviar o tempo devido. A espiritualidade fala ainda na questão 689, quando Kardec pergunta: os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Nós, habitando agora nesse corpo atual, nós temos uma descendência de corpos primitivos ou isso é uma criação nova? Esse corpo que recebemos é uma nova criação? E eles dizem: são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Ou seja, existiam raças anteriores a nossas que foram extintas já. Isso tudo porque, em decorrência do progresso, essas raças não foram mais tendo a necessidade de sua permanência, foram sendo extintas. Da mesma maneira que a nossa raça atual será extinta a partir do momento em que progredirmos também. Nós hoje temos como um veículo um corpo físico muito material, que se degenera facilmente. Mas no decorrer da nossa existência, do nosso progresso iluminativo, não teremos mais a necessidade de habitar um corpo tão denso. Habitaremos corpos mais sutis. E por isso que eles falam que haverá um decréscimo e uma desaparição dessas raças que hoje utilizamos. Eles falam que substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. E esse estudo nos traz a conscientização de que nós, espíritos, não somos corpos físicos. Nós utilizamos de corpos físicos para reencarnarmos e para aprendermos com a reencarnação. Mas nós não somos os nossos corpos. Precisamos erradicar o pensamento de que existe aquele ser, que ele é aquele corpo. Nós não somos um corpo, meus irmãos. Quando nós observamos a cor da pele do outro e nos miramos nisso, na cor da pele, em uma diferença física ao outro, nós estamos nos limitando a observarmos o veículo do outro. Mas muitas vezes existem seres muito mais iluminados do que nós habitando em corpos frágeis, em corpos simples. Nós não somos o que aparentamos pelo nosso corpo. E nós precisamos reconhecer que somos irmãos. E que, inclusive, as nossas raças todas se misturam no decorrer do tempo. Que nós também já tivemos corpos primitivos, que o nosso corpo hoje já evoluiu um bom bocado, mas que deixaremos. No desencarne, nós devolveremos o nosso corpo para a natureza e seguiremos com todas as riquezas que conseguirmos conquistar aqui na Terra, inclusive também com todas as mazelas que não conseguirmos nos desvencilharmos. E o que o futuro tem para nos oferecer? Aquilo que nós oferecermos ao nosso presente. Na questão 690, Kardec pergunta: do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem de corpos primitivos mediante reprodução? E eles dizem: a origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas,
Como pertencem todos à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Ou seja, nós já evoluímos muito nosso corpo físico e ainda temos muito que evoluirmos, né? Isso aí acredito que já foi bem trabalhado. Na questão 789, nós temos: o progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação. Vejam só que pergunta brilhante de Kardec. Quando progredirmos moralmente, fisicamente, espiritualmente, nós vamos formar uma só nação? O progresso vai nos facultar uma unificação? E a espiritualidade diz: uma nação única? Não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver a expensas dele. A resposta da espiritualidade é tão profunda porque ela diz assim que é impossível nós conseguirmos unificar a nação, porque todos temos, as nações, as suas particularidades decorrentes dos climas, dos costumes, e isso inclusive é que baseiam a formação das leis. Mas a caridade, meus irmãos, haverá de ser o nosso progresso. Nós todos poderemos nos enxergarmos como filhos de uma mesma família, de um mesmo Deus. Como uma família tão grandiosa em que eu desejo de um polo a felicidade do irmão que está em um polo distinto ao meu. Nós poderemos evoluir, na verdade nós evoluiremos para isso, para compreender que independente da cor dos homens, como nos traz a espiritualidade, nós podemos nos amarmos, nós podemos servir uns aos outros, desejarmos o bem, o progresso, nos auxiliarmos. Kardec comenta que a humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos a tempos surgem no seio dela homens de gênio que lhe dão um impulso. Vêm depois como instrumentos de Deus os que têm autoridade, e em alguns anos fazem adiantar-se de muitos séculos. Periodicamente, o Cristo que nos rege, que rege esse planeta, envia os seus emissários do amor, para que nos tragam exemplo e a partir daí consigamos progredirmos todos juntos. Nós estamos sendo regidos pelo alto. O progresso, ele está para todos nós. Espíritos ainda presos à matéria, ainda presos à fixação mental de ódio, de raiva, de preconceito. Nós todos estamos regidos por Deus e temos a lei do progresso para todos nós. Um dia, todos nós nos visualizaremos como família, inclusive aqueles que ainda resistem à atração do amor, porque somos submetidos à lei do progresso. É isso que nos trazem os Espíritos na questão 793, quando Kardec pergunta: por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? E eles dizem: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados,
senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios, que a desonram, e quando viverdes como irmãos praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, necessário que traz consigo remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas assim para o último como para o primeiro, onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. A partir dessa descrição da espiritualidade quanto a uma civilização evoluída, uma civilização completa, nós temos a dimensão do quanto ainda estamos distantes, meus irmãos, dessa civilização. O quanto ainda necessitaremos progredir para alcançarmos um planeta onde habite uma civilização mais harmônica. Mas como é que nós vamos conseguir conquistá-la? Por meio dos nossos esforços. Quando eu e você nos conscientizamos quanto às verdades eternas, quanto à necessidade de amarmos ao próximo, cuidarmos do próximo, cuidarmos de nós mesmos, quando nós nos abraçamos no ideal do bem, e isso se multiplica ao nosso redor, a sociedade inteira sente. Nós vamos conquistar esse planeta regenerado, esse planeta harmônico, se nós, que somos habitantes dele, evoluirmos. A espiritualidade nos traz a necessidade de reduzirmos o egoísmo, a cobiça, o orgulho, a necessidade de despertarmos para a bondade, para a boa-fé, benevolência, generosidade recíprocas. É uma troca. Eu desejar semear o bem, distribuir o amor, plantar generosidade, reduzir cada vez mais o meu egoísmo, não querer apenas o bem para mim, mas para todos. E isso faz com que a civilização evolua, os preconceitos sanem, os preconceitos reduzam até serem sanados. Herculano Pires, no livro Pesquisas sobre o Amor, ele fala da incapacidade do homem atual para se libertar da herança mágica e ritual das civilizações primitivas, do convencionalismo social, das medidas disciplinadoras que o acorrentaram a processos arcaicos de massificação, a uma visão estreita e brutal da moralidade. Não nos permite encarar com isso, com otimismo, o aparente esplendor do nosso estágio evolutivo. Herculano fala que o homem ainda se prende ao passado primitivo.
Os nossos irmãos ainda muito equivocados, distanciados do amor, estão atados ao passado primitivo. Ainda não conseguiram se desvencilhar das vivências materiais, grosseiras, primitivas, animalescas. Quando nós conseguirmos desatar o mal da nossa ignorância, do nosso passado, que ainda nos aproxima muito da nossa era animal, da era em que viemos, ainda não conseguiremos doar o nosso melhor ao outro, porque ainda estamos presos à matéria. E Herculano fala ainda que existem, cada um em sua gradação, cada um com seu grau de incapacidade para se libertar do passado. Quanto mais agressivo é aquele ser, quanto mais ele é o agente que corrói, que destrói, que critica, que agride verbalmente, que agride fisicamente o outro, por conta dos seus preconceitos, significa que ele está totalmente atado ao passado. Está resistindo à atração do bem. É recalcitrante. Está resistindo ao chamado do amor que Jesus nos faz. Herculano Pires nos fala que existem pessoas que se aglomeram em bandos para agredirem a outros, cometerem crimes e atrocidades. Individual ou coletivamente, ainda presenciamos intolerâncias, meus irmãos, de todas as matizes. Isso é uma prática comum na nossa sociedade. Todos nós temos um exemplo para dar com relação a isso. Muitos irmãos nossos estão atados a esse passado primitivo e não se permitem o despertamento do amor em sua intimidade. São resistentes às mudanças interiores e optam por permanecerem distanciados do bom caminho. É uma escolha, é uma opção individual. Eles precisam, inclusive, das nossas preces. Não só aqueles irmãos que sofrem o preconceito, mas aqueles que são agentes do preconceito, necessitam das nossas preces, para que consigam despertar a sua intimidade para o bem. Nós podemos, inclusive, fazer esse trânsito do amor orando por quem nos persegue, oferecendo a outra face, oferecendo a mão amiga, mesmo que ele nem saiba. Lembremos de que Jesus veio para curar os doentes, para sanar as feridas. Lembrando desse exemplo de Jesus, nós podemos também auxiliar os nossos irmãos que estão na escuridão. A nossa irmã Amélia Rodrigues, sob a psicografia de Divaldo Franco, no livro Vivendo com Jesus, nos traz que o mundo de ontem, qual ocorre com o de hoje, estava dominado pela cegueira interior para as verdades espirituais e, por isso, os homens e mulheres do passado, perdidos na sombra de si mesmos, retornaram para o grande encontro com a verdade que ainda postergavam. A mensagem dele, do Cristo, volve às suas criaturas distraídas, que lamentavelmente não têm ouvidos nem interesse para introjetá-la, tornando a lição de vida atuante. Iluminados pela ciência e pela tecnologia, com arsenais de filosofias e de belezas, centenas de milhões veem, mas são cegos para seguirem pelo caminho de libertação que ele continua apontando-lhes. Por não identificarem que o seu piso é argamassado pelo amor, e as suas bordas são construídas pelo perdão e pela caridade, conduzindo à paz. Veem, sim, mas não enxergam. Têm olhos que brilham, mas que ainda não perceberam a luz do discernimento, nem da misericórdia. Dia virá, no entanto, que repetirá para a humanidade a cena da sua saída de Jericó, e os cegos bradarão: Senhor, tem misericórdia de nós. E ele abrirá os olhos da alma de todos para a renovação e a vida eterna. No mundo de hoje, que faz lembrar a Jericó de ontem.
Essa mensagem da nossa irmã Amélia Rodrigues, quão profunda é para todos nós. Haverá um dia em que esses cegos das verdades eternas, esses irmãos que estão presos na escuridão da ignorância, da matéria, do ódio, do desamor, eles também bradarão: Senhor, tende misericórdia de nós. Despertarão, meus irmãos. Nós estamos vivendo tempos em que não há mais espaço para discursos de ódio, de discriminação, de segregação, porque o amor tem nos feito um convite há muitos séculos. Ainda vivemos em uma sociedade que alimenta uma cultura machista, homofóbica e racista. E enquanto houver a ignorância, haverá o preconceito. Você que nos ouve e ainda se permite ser visitado pelo preconceito social, de gênero, de crença, de raça e de tantos outros, está na hora de se libertar, meu irmão, de desconstruir esse pensamento, de reformulá-lo. É tempo de abrir o coração para o bem e de se auto-iluminar. Eu trago para vocês agora um poema de Casimiro Cunha, psicografado por Chico Xavier, o poeta Casimiro, no livro Encontro de Paz. Ele diz assim: não ouvides cada hora, na luz de Deus a buscar-te, e a nossa grande família luta e sofre em toda parte. Isolamento e egoísmo são meros caprichos vãos. No universo ilimitado, todos nós somos irmãos. Respira o sol da verdade, ilusão é sombra e pó. Ontem, agora e amanhã são frases de um tempo só. Qual tronco que se equilibra fortemente enraizado, nosso presente obedece à formação do passado. Não te ensurdeças, portanto, a voz do bem que te exorta. Recebe fraternalmente a dor que te bate à porta. Mendigos que vês ao longe, chorando ao vento escarninho, já beberam quase sempre na taça do teu caminho. Velhos tristes sob a noite, em desencanto e doença, muitas vezes são credores de tua afeição imensa. Crianças ao desabrigo em pranto desolador, comumente foram rosas e bênçãos de teu amor. Amanhã despertarás, nas luzes do grande além, consagra-te desde agora ao campo do eterno bem. Descerra as chagas da vida, o templo do coração, os braços da caridade são chaves de redenção. Queridos amigos, vamos finalizando o programa com essa linda poesia do nosso irmão Casimiro Cunha, que ela sirva para ecoar na nossa consciência durante a semana toda que vai se iniciar. Meus amigos, vidas negras importam. Vidas trans e homossexuais importam. Vidas indígenas importam, vidas importam. Se ainda utiliza-te de preconceito na estrada, liberta-te dessa pedra pesada em teu caminho. Deus te espera. Se és vítima de preconceito, oferece uma rosa em forma de prece sentida ao irmão equivocado que te humilha e te agride. Deus te vê. Façamos então a nossa prece, finalizando o programa juntos, com esse sentimento de amor que vem do alto para todos nós. Obrigada, Senhor, pela oportunidade do estudo, do esclarecimento que toca a nossa alma encarnada. Aproxima, Senhor, de todos nós o teu amor, para que sintamos nas nossas entranhas essa força viva que nos alimenta. Nesse momento, querido Pai,
Direciona a tua falange do bem, do amor, para os nossos irmãos vitimados pelo preconceito. Aqueles, inclusive, que desencarnaram vítimas do ódio, vítima da ignorância, do equívoco. Fortalece a todos eles no ânimo de que tu estás olhando por todos nós, que tu não nos abandona. Da mesma maneira, neste momento te pedimos, pelos nossos irmãos que são agentes de preconceito, pelos nossos irmãos que usam da força para agredir alguém. Cede para eles, Senhor, o amor que abraça e transforma. Fica conosco, hoje, amanhã e sempre. Ilumina nosso final de semana e toda a nossa existência, querido Pai. Abençoa todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, seus familiares e a toda a nação, a todos os habitantes encarnados e desencarnados desse planeta. Assim seja. Meus amigos, um abraço. Que Deus abençoe a vocês. Com fé em Jesus, nos encontraremos na próxima sexta-feira, às 19h45. Eu deixo para vocês a música O Ódio, de Nando Cordel. Vamos ouvir para refletirmos. Um abraço, bom final de semana. Tchau, tchau. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai sobretudo os que provocam indiferença e ódio. O Cristo que deveis tomar como modelo deu o exemplo dessa abnegação. Missionário de amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar o que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É essa hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar dos vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até o Criador. Mas embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu sei porque durante a minha última existência experimentei essa tortura, mas Deus existe impune nesta e noutra vida. Os que não cumprem a lei do amor, não vos esqueçais, meus queridos filhos, do que o amor vos aproxima de Deus e o ódio vos afasta. Amai-vos aos outros, ensina Jesus. Quem ama só anda em trilha de luz. Amai-vos aos outros, ensina Jesus. Quem ama só anda em trilha de luz. Mas embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu sei porque durante a minha última existência
Experimentei essa tortura, mas Deus existe e pune nesta e noutra vida os que não cumprem a lei do amor. Amai-vos aos outros, ensina Jesus. Quem ama só anda em trilha de luz. Amai-vos aos outros, ensina Jesus. Quem ama só anda em trilha de luz. Amai-vos aos outros, ensina Jesus. Quem ama só anda em trilha de luz. Amai-vos aos outros, ensina Jesus. Quem ama só anda em trilha de luz.